Olá, pessoal. Então, eh, antes de mais nada, gostaria, né, de, apresentar, tá, sou Celso, professor técnico Celso, mais conhecido como professor Celso Boina, ok? E gostaria aqui, de pedir para que vocês pudessem, antes de mais nada, né, pudessem, eh, acessar o canal, tá? Por favor, acesse o canal, acione o sininho, que assim vocês estarão a me ajudar, tá? Eh, mais o quê? Divulguem, tá, esse vídeo aí, tá, porque o intuito desse canal, o principal intuito é ajudar a galera que tá aí nos estudos, beleza? E deem um like, tá, pra poder, ajudar aí no computar, né, no algoritmo, né, e do YouTube, e esse vídeo possa ser mais e mais divulgado, tá? E aí, além de eu estar ajudando, né, o pessoal que tá aí nos estudos, né, vocês também possam, me ajudar, tá, é uma via de mão dupla, beleza? Que assim vocês podem, possam fazer que o canal cresça mais e mais, né, e imagina, né, quanto maior o canal for, melhor que possa pode ajudar mais e mais pessoas, beleza? Então vamos lá. Então na aula passada eu apresentei um de maneira, assim, a calcular, né, e explicar, através dos cálculos. Eu expliquei por que o ciprofloxacino, a eritromicina, enfim, o ciprofloxacino que é um ácido fraco, é mais absorvido no estômago e a eritromicina, que é uma base fraca, é mais absorvida no intestino, tá, através de cálculos. Que cálculos é esse? Através do cálculo da dissociação, né, do grau de ionização, do ciprofloxacino, que é um ácido fraco, e o grau de dissociação da eritromicina, que é uma base fraca, né, no estômago, num meio ácido, e no intestino, né, que é um meio básico, beleza? Demonstrei através dos cálculos, tá? Por que que um é mais absorvido no estômago e o outro mais absorvido no intestino, tá? No caso, o ciprofloxacina é mais absorvido no estômago e a eritromicina mais absorvida no intestino delgado, tá? E agora eu vou entrar num conceito, né, antes de entrar no conceito que eu desejo, vou fazer uma pequena recapitulação para que não se fique perdido quando eu for dar o conceito de biodisponibilidade, tá. Então aí eu vou já entrei na farmacocinética em outros vídeos, mas esse já apresentei esse quadro aqui para vocês, né, já apresentei essa gravura aqui para vocês, mas eu quero que vocês tenham em mente, tá, que o fármaco que vai agir, fármaco que nos importa, né, a forma, vamos dizer assim, do fármaco que nos importa, é o quando ele está livre. Ele é até chamado, assim, de fração ativa, tá. A fração ativa do fármaco é quando ele está livre no compartimento central, ou seja, quando ele está livre na circulação sistêmica. Tá? Se ele tiver não é interessante que ele esteja ligado às proteínas. E se está ligado às proteínas, como ele vai adentrar nas células? Como ele vai chegar lá no, né, por exemplo, no alvo e vai entrar nas células, se proteínas são moléculas que podem estar carregadas, primeiramente, tá? E que são moléculas gigantes, grandes, gigantes. Então, essas proteínas aqui, principalmente a albumina presente no sangue, ela não atravessa a barreira, né, imposta pela célula, que é a membrana plasmática. Então, se o fármaco estiver ligado à albumina, não é pertinente, né, para que ele tenha por exemplo, o efeito farmacológico, porque não vai adentrar no alvo, ok? Outra coisa que eu vou ter que falar com vocês é o conceito de depuração,
tá? Também falar sobre taxa de eliminação. Então vamos lá, então tenha isso em mente, tá? E a principal via que eu vou me embasar aqui são 2, tá? Eu já apresentei vídeos, né, e falei que tem diversas outras, mas eu vou me embasar em 2. Uma principalmente, mas eu vou ter que falar de 2 mesmo, para poder explicar a biodisponibilidade. A primeira, né, é a via intravenosa, beleza? E a segunda, né, cadê? Eu tenho gráficos, eu tenho gravura aqui, acho que eu não abri, né, tá, aqui, é a intravenosa, tá? E a outra que eu vou falar, que é a que vai carrear, né, que vai ser o carro-chefe desse vídeo, é a oral, beleza? Vamos basear na oral. Na via oral, né, vamos basear na via oral, ok? Tá, então vou voltar para cá. Então tá. E outra coisa, outro conceito básico que eu vou ter que falar, vou falar brevemente, mas vai dar para entender, tá? É de metabolismo de primeira passagem, né, que ocorre ali no fígado, tá? Quando o fármaco passa ali pela via porta, né, pelo sistema porta hepático. Eu vou até abrir aqui um vídeo para poder mostrar melhor. Espera aí. Um instante aqui. Esqueci de abrir antes de começar a gravar o vídeo, mas não tem problema, eu abro aqui. Aqui é tudo, não dá, a gente se vira nos 30, tá. Então aqui, quando eu dei na aula de sistema circulatório, né, galera, eu apresentei aqui, né, ó, sistema via, sistema porta hepático, tá, beleza? Se tiver com dúvida, acesse o vídeo que eu falei do sistema circulatório aí, tá, galera? Ok? Tá, então vamos lá. Então, eh, começar contando uma historinha, tá? Na via oral né, na via de administração oral, a gente coloca, né, a forma farmacêutica, eu vou usar aqui o comprimido, uma forma sólida, na boca, beleza? E, esse comprimido, tá, ele tem ali seus recipientes, né, que são outros componentes ali da forma farmacêutica, né, que vai, ajudar, né, com que o fármaco chegue ali no até no caso da via oral, chegue ali, que pense assim, que o fármaco passa por vários meios, né, passa por vários compartimentos, né, e nem todos e cada compartimento apresenta seu pH, apresenta suas propriedades físico-químicas, particulares, né. E então ele pode sofrer aqui certa degradação acima do normal, né, enfim. E ele pode ficar bastante, vamos dizer assim, bastante moléculas desse bastante um percentual muito grande, né, eh, das moléculas desse fármaco podem ali ficar na sua forma inativa, que não é interessante, tá. Hum. Outra coisa, né, esses recipientes também podem, ajudar ali no gosto, né, na tem uma característica mais organoléptica, né, que é chamada de edulcorante, pode dar um gosto melhor, né, para ali no seu paladar, para que você possa, consumir, né, deglutir esse medicamento de maneira, mais fácil, né. Lembre-se que nem só adulto toma, remédio, crianças tomam remédio também, né, tomam remédio sim, tomam medicamento também, né, e até você convencer a criança a tomar, né, vocês que são pais, vocês sabem, né, então, eh, nós farmacêuticos, né, eu serei farmacêutico um dia, se Deus quiser, então os farmacêuticos eles também procuram têm essa preocupação, né.
Então, os recipientes, eles podem apresentar várias características ali, entendeu? Pode ser para melhorar o gosto, pode ser para melhorar alguma propriedade físico-química ali do medicamento, né? Pode facilitar o traslado dele até chegar no alvo, né? Até chegar no tecido-alvo, enfim. Tem diversas atribuições para o recipiente, ok? E eles têm várias classificações também, mas não vem ao caso. Então você tomou ali o seu comprimido, ele caiu, passou pelo esôfago, beleza? Caiu ali no estômago, tá? Então ele vai ter um tempo ali para se degradar, beleza? Eh, Quando ele se degrada, parte fica dissolvido, né, nesse estômago, que pode ser absorvido logo ali no estômago, né, vai depender das propriedades físico-químicas do fármaco, ok? Se ele vai ser absorvido no intestino ou no estômago, beleza? Só que não depende só disso, né? Também a gente, tem ali que ele passa por várias barreiras, né? A começar pela barreira, da ce dos tecidos, né? Então parte pode ficar perdida ali mesmo, tá? Ou então, né, a via oral ela tem várias barreiras e vários fatores, vamos dizer assim, que dificultam que, por exemplo, esse fármaco, né, pela própria motilidade, né, do sistema gastro ali do trato gastrointestinal, parte desse fármaco pode não ser absorvido, né, pode não ser absorvido e passar ali do sistema porta e pode sair diretamente ali no bolo fecal, né, ali no quimo, no quilo, né, na no bolo, no porque quando a gente mastiga, né, na boca, bolo alimentar, tá, e depois, né, quando passa no estômago, no intestino, entendeu, aí tem outras formas de se dizer, né, que é quimo, quilo, aí quando tá lá ali perto do reto, né, bolo fecal, chamado de bolo fecal, né, quando vai chegando aí no intestino grosso, beleza? Bolo fecal. Então ela pode estar presente, parte desse fármaco pode sair diretamente pelas fezes sem, sem ser absorvido, né, alcançar a corrente sistêmica e ser absorvido pelas fezes direto, ou então pode até passar pelo metabolismo de primeira passagem, tá, e ao invés de cair na corrente sanguínea, cai ali assim, no fígado, e o fígado, né, que você sabe que o fígado ele é responsável também é ele que faz os sais biliares ali presente na bile, né, que também está presente nas nossas fezes, certo? Que é produzido pelo fígado, né, a nossa bile, e armazenado na vesícula biliar, e né, excretado ali, né, no nosso bolo ali, né, no nosso bolo ali, acho que no resíduo de alimento que está ali no intestino, certo? E essa bile é rica em enzimas digestivas, né, peptidases, amilases e etcétera, etcétera, etcétera. Seja ou seja, proteínas ali que degradam proteínas, né, enzimas ali que degradam proteínas, enzimas ali que degradam lipídios, né, enfim, o que a gente consome, beleza? A nossa alimentação, né, enfim. E nessa então, nessa bile pode ter fármaco que a gente tomou, né? Passou pelo fígado, foi metabolizado e foi jogado ali na bile e vai ser eliminado nas fezes e não atingiu ainda a corrente sanguínea. Então tem tá percebendo que tem diversos fatores, tá, que vão ali, vamos dizer assim, pode vir a prejudicar, né, na ação desse fármaco, tá. Então, como a gente pode ver aqui, motilidade do trato gastrointestinal, secreção da bile, enzimas, né, transporte passivo e ativo, ou seja, a própria membrana pode ali exercer uma barreira, tá, a membrana plasmática que eu estou querendo dizer, certo? Eh,
diversos outros fatores, né, porque, esse fluxo sanguíneo aqui esplancni esplancnico, sei lá como é que fala isso, mas esse fluxo sanguíneo aqui é ali das vísceras, ok? Presente aqui na pelve, né, presente aqui na parte mais nossa, visceral, que tá onde está o intestino, então as coisas, porque ali o intestino ele tem, ele tem, deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se tá aqui no essa parte aqui, ó, debaixo da pelve, da perna, tá, essa parte aqui é no intestino, ele tem duas vias, vamos dizer assim, né, uma vai dar aqui vai culminar na veia cava inferior e a outra, tem uma outra aqui que eu acho que não tá mostrando, que cai diretamente na via porta, aqui. Tem 2 vias, tá, para o intestino. Pode ser a via porta, vai cair direto no fígado, e pode ser também aqui, né, especialmente ali mais perto do reto, né, vamos dizer assim, que vai dar aqui direto na corrente sanguínea. Então tem fatores que dificultam aqui também, tá. Tem fatores que pode cair aqui na via porta, certo, na via porta, e parte desse, eh, fármaco já pode sofrer metabolização e ser biotransformação, pode falar também, e pode ser eliminado logo de cara, sem ter alcançado a corrente sanguínea. Então, perceba que eu tô aqui conversando com você, né, com vocês, explicando vários motivos. Note que a via oral ela tem diversos dificultadores, mas é uma das vias mais, famosas, tá? É uma das vias mais famosas. Beleza, então eu apresentei isso tudo aqui, cadê? Para falar sobre o efeito de primeira primeira passagem, tá. O que seria o efeito de primeira passagem? É justamente essa historinha que eu contei, né, por exemplo, a gente toma droga, aí, eh lembrando galera, que droga aqui não está sendo usada no sentido pejorativo, beleza? A droga aqui ela está sendo usada como sinônimo de fármaco, tá, porque a droga aqui no Brasil, né, tem 2 sentidos, beleza? Né, nós temos as drogas ilícitas, ok? Não tô aqui fazendo apologia a nada, mas tem. E nós temos as drogas, né, com um sentido, vamos dizer assim, é um parônimo ou um sinônimo, beleza? Tem sentido parecido ou o mesmo sentido de fármaco. Então, quando estiver falando sobre droga aqui, eu estou falando fármaco, beleza? Então, o fármaco aqui, é ele é administrado, né, no local de administração. Eu vou adotar a via oral, beleza? Passou aqui pelo estômago, dependendo das características, né, das propriedades fisicoquímicas do medicamento não, do fármaco, ele pode ser absorvido diretamente no estômago, ou então pode ser absorvido no intestino. Então aqui, tá, ele já vai cair direto antes de alcançar o compartimento principal, tá, ou seja, a corrente sistêmica para ser distribuído para os outros órgãos, né, ou e também isso inclui o tecido-alvo, ele vai cair aqui, né, através do sistema porta, que eu já mostrei, vai cair no fígado. E o fígado ele tem essa função, né, ele vai metabolizar a fim de eliminar ou também de tirar a toxicidade de alguma substância que nós, eh, possivelmente, né, viemos a tomar, possamos tomar, ok? Possamos ingerir ou possamos entrar em contato, tá? O fígado ele tem essa função, tá?
Então, e qual é o intuito, por exemplo, desse fármaco, de metabolizar esse fármaco? É de torná-lo mais solúvel, ok, em água. Por quê? Para torná-lo mais solúvel em água? Esse fármaco, ele precisa ser eliminado, certo? Ele precisa ser eliminado. E a urina? A urina é composta de quê? Água. Então, esse fármaco precisa se tornar mais polar, vamos dizer assim, para justamente, né, quando passar ali pelo processo de filtragem lá no rim, ele ser eliminado, né, é uma das finalidades dessa metabolização. Só que vocês percebem uma coisa? Que ele caiu antes dele atingir o alvo, ele já uma parte dele, uma fração dele, já foi metabolizada e já vai ser eliminada, certo? Então perdeu-se ali um percentual, né, uma parte já, né, da dose que você tomou do fármaco, beleza? Então já passou ali pelo metabolismo de primeira passagem, tá? Então parte dele foi metabolizada e outra parte foi, não foi metabolizada, né, passou pelo fígado, não foi metabolizada e passou e caiu sim, aí sim caiu na corrente sistêmica. Quando cai na corrente sistêmica, beleza? Na corrente sanguínea, tá, aí ele vai ser distribuído, né, que a função do sangue é essa, né, galera? Transportar, transporte. Uma das funções, né, do sangue é transporte, né. Uma das principais funções dele é transporte, então vai transportar para os órgãos e para o tecido-alvo, ou para o órgão-alvo, beleza? Aí precisa ter uma segunda absorção. Olha só a história que eu tô contando, né. Teve uma primeira absorção, certo? Foi lá no fígado, passou, do estômago, no intestino para o fígado, beleza? E tem uma segunda absorção, que é no órgão alvo ou no outro órgão que foi distribuído, quando caiu na corrente sanguínea, ok? Esse fármaco, ele sai, né, ele vai lá, interage, aí já não é mais farmacocinética, aí já entra no outro âmbito que eu não vou abordar muito aqui, né, nessa coletânea de vídeos, que é a farmacodinâmica. Eu mostrei até aqui, ó, espera aí, dinâmica, tá vendo aqui? Aí ele vai ter o efeito farmacológico dele lá no alvo, né, ou então um efeito inesperado se atingir um outro órgão, certo? Pode ser tóxico, né, pode ser adverso, ok? Vai ter a resposta clínica, que eu tô até falando, tem a eficácia, já tá atrelada ao efeito farmacológico, certo? Vai ter a toxicidade, que vai estar atrelada ao efeito adverso, daí ele vai cair, vai ter a ação dele, vai sair desse órgão, né, ou do alvo, desse órgão que não pode não ser o alvo, ou do alvo, do órgão que é o alvo, vai cair na substân no compartimento principal de novo, ou seja, na corrente sistêmica de novo, tá, vai passar pelo fígado uma segunda vez, vai ser metabolizado, beleza, vai para o rim, beleza, do rim vai ser filtrado, né, já vai estar ali metabolizado, já vai estar polar, possivelmente, né, vai estar polar, e vai ser excretado, né, vai ser jogado na urina e vai haver ali a eliminação, a excreção, tá, através da urina. Essa excreção pode ser também pela bile, se, por exemplo, esse fármaco for muito lipossolúvel, sacou? Ele vai ser jogado ali pela bile, nas fezes, né, nas na no re nos resíduos ali, né, que a gente consumiu, certo? No intestino, e aí vai ser eliminado pelas fezes também, pode ser, mas grande parte da excreção pode ser pelo suor também, mas grande parte dessa excreção é pela urina, ok? Então aí eu já falei, contei uma historinha para vocês. Por que que eu contei essa historinha?
vocês vão ver mais à frente, tá. Então, espera aí, deixa eu só, antes de mais nada, só mostrar uma coisa aqui. É aquela historinha que eu contei pra vocês aqui, ó. Tá bem resumido aqui, mas eu contei pra vocês, ó. Então tem o fármaco, eu estipulei uma via oral, então 100% da dose, né, administrado, passa pela primeira absorção, vai passar ali pelo fígado, né, o metabolismo de primeira passagem, tá. Então, o que que acontece aqui? Quando ele é absorvido e cai ali no fígado, eh, hum, já uma pequena parte pode ser perdida ali na primeira absorção, ali do estômago, tá, para a via porta, antes de chegar no fígado. Né, até por conta de acontecer essa historinha, né, por causa da motilidade do trato gastrointestinal, né, devido também possivelmente, né, a uma própria barreira exercida pela membrana plasmática, não é tudo as mil maravilhas, pô, né, a parte pode ficar retida ali, tá. Então, só que para o cálculo farmacocinético, né, a gente, eh diz que essa parte perdida nessa primeira etapa aqui é desprezível, tá. Então a gente não conta com essa primeira parte. A gente deduz-se, né, sabendo que não ocorre isso, mas a gente deduz que 100% da via oral vai ali, passa pela via hum, passa pela via porta e cai no fígado, tá. Facilitar os cálculos, galera. Então, passa pelo metabolismo em primeira passagem e aí sim, parte, né, quando tem uma segunda absorção que cai na circulação sistêmica, né, cai ali no compartimento central, aí sim, a gente conta que houve uma perda, por conta desse metabolismo de primeira passagem, para os cálculos, tá, galera. Então, aqui há uma perda, ok? Então guarde isso. Por quê? Então, quando cai na corrente sanguínea, a gente diz aqui, né, que a fração ativa, por isso que eu iniciei esse vídeo falando, preste atenção, fração ativa, que não está ligada à albumina, que está ali livre no sangue, tá. Eh, a fração ativa absorvida aqui, né, nessa segunda absorção, tá, galera, a historinha, absorvida do fármaco que alcança a corrente sanguínea, a gente chama de biodisponibilidade. Disponibilidade, né, porque está disponível, né. Bio que está disponível ali no nosso corpo. Então, beleza? É o que cai, tá. Clinicamente, aí, vamos lá, outra historinha. Agora eu vou falar. Vou citar. Raciocina, galera. A via intravenosa, tá. Antes de falar, gostaria de passar um adendo, uma curiosidade para vocês. Via intravenosa. Qual é o significado de intra e venosa, por exemplo? Tá, também usa-se, tá, essa termologia, tá, no meio, vamos dizer assim, no meio clínico, né, endovenosa, tá. É a mesma coisa, o mesmo significado, tá. Intra é vamos dizer assim, uma palavra, que no caso é um prefixo, de origem latina, latim, que significa dentro, interno, ok. Venoso, né, significa, também de origem latina, beleza? De origem latina, e significa veia, tá? Aqui no caso você pode até extrapolar para vaso sanguíneo, enfim, mas veia, beleza? Endo também é um prefixo que significa dentro, só que é de origem grega. Endo é de origem grega, né? Dentro, interno. E note que aqui eu tenho uma palavra de origem grega, né? Aglutinada, vamos dizer, não é aglutinada não, mas junta, né? Não é aglutinada.
junta, né, aqui justaposta, acho que é português, mas aí não vem ao caso, né, mas junta, né, juntada a uma palavra de origem latina. Não fica meio coerente, né, eu acho que para nossa língua portuguesa, quando a gente vai juntar 2 palavras, né, é mais adequado que a gente junte palavras de mesma de origem, de mesma origem linguística, tá. Ou seja, latim com latim, aqui tá grego com latim, tá. Então, assim, mais adequado não é muito usual, não é muito usado, tá, no meio clínico, mas o mais adequado seria usar endoflébico. Por quê? Aqui eu tenho um endo, que é a palavra de origem grega, né, com flebe. Flebe é o mesmo significado da palavra venosa, né, significa veia, podendo extrapolar para vaso sanguíneo, mas é veia, ok? Então, endoflébico. Isso é só um adendo, só uma curiosidade, tá, galera? Tá? Aqui a palavra flebe, né, flebe, de origem grega, tá? Então, vou deixar aqui, eu só vou apagar essa aqui, palavra flebe. Então, dada essa curiosidade, né, a via intravenosa, eu já falei, né, você pega uma seringa, né, o profissional da saúde, né, ou pode ser um farmacêutico, pode ser um enfermeiro, pode ser um médico, pode ser um técnico de enfermagem, enfim, ele pega a seringa, certo? Tem toda uma técnica, né, ele extrai ali o medicamento, certo? A solução ali, né, o medicamento, né, ele retira o ar, né, ele mostra para você que é descartável, retira o ar, né, repressiona um pouquinho, tira um dado volume, né, até para poder tirar o ar dali de dentro, para não dar uma embolia quando ele né, eh, injetar em você, né, e ele depois tirar o ar, retirar o ar, ele vai, né, tem toda uma técnica lá e coloca, né, e introduz, insere, espeta ali numa veia, certo, e injeta, né, o medicamento diretamente na sua corrente sanguínea, diretamente no seu compartimento principal, diretamente na sua corrente sanguínea. Então, raciocina, se o medicamento ele tá ali, né, ele foi administrado de maneira direta na sua corrente sanguínea, eu posso afirmar para vocês que a biodisponibilidade dessa via de administração intravenosa, ok, ela é 100%. Se tem 100 miligramas do medicamento ali na seringa, 100 miligramas entrou na sua corrente sanguínea. Eu não posso dizer isso da via oral. Se você tomar 100 miligramas de um comprimido, você tem que ir na lista, tem que ver lá na lista. Acho que na bula também diz, mas tem uma lista específica que você olha e você olha lá a biodisponibilidade dessa forma farmacêutica, né, desse fármaco, né, a forma farmacêutica é o comprimido, né, e do fármaco, ok? Você vai ver ali que tem, né, em média, vamos dar um exemplo, né, se eu não me engano, a eritromicina aqui, não vou dar exemplo de eritromicina, você vai olhar de um dado de medicamento, tem 0,5 de biodisponibilidade, significa que se eu tomei 100 miligramas de um medicamento, o que vai, a fração ativa que vai ser absorvida, ou seja, vai cair na corrente sanguínea, é 50 miligramas. Por quê, Celso? Por causa das várias barreiras biológicas que nós temos, ok? Tá, via por exemplo, tá? Então, clinicamente, a biodisponibilidade, ela é até facilmente calculada, tá? Através, né, de uma relação entre a via de administração envolvida ali no processo, aqui no caso é a oral, se você quiser saber, né,
da via de administração oral, do comprimido, da suspensão oral, da enfim, enfim, da Drágia, da cápsula, etcétera, etcétera, é sobre, né, a via de administração, intravenosa, que é 100%, né, vezes 100. Aí você vai achar em porcentagem, beleza? Então, clinicamente, aqui tem um gráfico, né, eu vou mostrar o gráfico aqui, ó, tem a concentração plasmática do fármaco, como eu expliquei, né, a injetada, né, a via de administração intravenosa, você vê que você, num dado momento, assim que você, eh, injeta, né, lá ali na veia, tá ali 100% e, né, com o tempo, va claro que vai sofrer, né, vai passar pelas etapas da farmacocinética, né, que é a que você administrou, né, você, distribuiu para os órgãos, né, e para o tecido, né, distribuiu para o tecido-alvo, certo? Aí depois vai ser metabolizado, né, e vai ser eliminado, ok? Então, aqui, né, vai sendo eliminado com o tempo, até que, se você não tomar outra dose, né, vai eliminar quase que por completo ou por completo. A via oral, né, ela já você toma, requer um tempo para se absorver, para cair na corrente sanguínea, tem aqui a concentração máxima, etcétera, e com o tempo, né, vai sofrer lá, né, a metabolização, certo? E a eliminação, beleza? Claro que aqui na via oral tem o metabolismo de primeira passagem, que eu já contei historinha, né? Se você fizer uma relação, você vai achar a biodisponibilidade da via oral, tá? Bom, o que que eu posso falar mais aqui? Então, você perceba que cada via de administração, né, tem uma curva diferente, tá vendo? A intravenosa, essa aqui, né, essa rosa, eu já descrevi o que acontece, né. Nós temos aqui a intramuscular, ela tem, né, uma curva aqui, né, diferente, né, nós temos a subcutânea, tá, cada uma, né, com a sua barreira, né. A intramuscular, né, tem o tecido muscular que serve de barreira, etcétera, entendeu? Você vê que a biodisponibilidade, né, a concentração máxima dela é a maior, assim, tirando, né, a tirando a biodisponibilidade da intravenosa, você vê que é a maior, né, claro que é menor do que a intravenosa, mas você vê que a concentração atingida, né, em determinado tempo é maior do que em relação à subcutânea, que tem tecido adiposo, tem, né, outros, componentes, são tecidos bastante, irrigados, né, tem bastante vascularizados, você tá, tem até uma certa facilidade de atingir a corrente sanguínea, tá, mas tem barreiras, tá, não deixa de ter barreiras. Aí você tem que fazer um estudo do tecido, né, para poder ver, tá. E temos a oral, que tem bastante barreiras biológicas, muitas. Por isso que você vê que a concentração máxima aqui, né, em determinado tempo máximo, né, em determinado tempo, é menor em relação às outras, tá. É uma das menores, é uma das que tem menores biodisponibilidade. Mas você percebe que aqui debaixo da curva tem uma área, né, para cada um, tá vendo? Que a gente chama tá aqui, ó, nesse cálculo aqui, essa sigla é área sob a curva, né, a área debaixo da curva, tá. Isso é importante. O que que é essa área debaixo da curva? Bom, explicar em miúdos, tá, que a gente vai precisar de cálculo aqui, né. Para você que tem cálculo aí, você vai entender, né, que a gente estuda, limites, em cálculo 1, né, especialmente, limite, eh, e no 2 também. Limites, derivadas, né, funções diferenciais, etcétera, e integral, certo? Desculpa, galera. Integral, tá? E na integral, a gente consegue calcular áreas
de gráficos, porque você nota aqui que o gráfico ele adota uma forma, né, um formato, certo? A curva ela adota um formato de baixo, né. Vamos olhar essa verde aqui, tem um formato. Só que não é uma figura geométrica exata, certo? Bonitinha, um triângulo bonitinho, um quadrado, um círculo, né, vamos dizer, figuras geométricas, assim, a gente consegue calcular a área, né, com cálculos matemáticos simples, né, relativamente simples, não é? Beleza, a área do quadrado, né, o lado ao quadrado, beleza, né, a área e aí vai, né, por aí vai na geometria. Só que aqui não são formas, assim, tão bonitinhas, então a gente tem artifício no cálculo que é a integral, que consegue calcular a área dessas curvas. Ah, então aqui na integral, né, cada representar aqui é o símbolo da integral, tá, o símbolo de integração, né, nós temos ali o limite inferior da integração, pode ser um valor ali, né, no gráfico, limite inferior e o valor ali no gráfico também, né, temos o limite, esse Bzinho, né, o Azinho é o limite inferior, o Bzinho é o limite superior da integração. Aqui nós temos a função em si, certo, que a gente vai integrar, que é chamada de integrando, e nós temos uma variável independente da integração. Bom, não vem muito ao detalhe, só mostrei a cara para vocês, né, de como é calculado, é a área, né, de um gráfico, a área abaixo de um gráfico. E para que isso é importante, Celso? Espera aí, eu não abri, mas eu vou pegar aqui, espera aí. Por que isso é importante? Eu vou dar um exemplo aqui. Aqui, ai, espera aí, galera, tô procurando aqui. Eu fiz o gráfico não, fiz o gráfico não, fiz a aula e não tô achando aqui, só porque eu quero achar, gente. Ah, achei. Aqui, eu vou abrir. Por exemplo, tá, abri aqui, eu vou voltar para cá. Aqui nós temos vias de administrações diferentes. Vamos supor, tá, que eu queira calcular a área abaixo do gráfico, né, a área sobre o gráfico da via, intramuscular, beleza? E queira calcular a área debaixo da curva, né, da subcutânea. Aí eu calculei, fiz lá a integral e achei, né, um valor da área, eu vou botar só o A, tá, galera? Só o A, mas é a área, tá? A área debaixo da curva da vou até trocar a cor, pra ficar bem didático. Botar qualquer verde aqui, tá? A intramuscular, a área da intramuscular deu 10 unidades de área, né, que a gente 10 unidades de área, beleza? 10 unidades de área. E da subcutânea deu 10 unidades de área. E da oral, da via oral, deu 7 unidades de área. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a via, tá, a via intramuscular, ela é bioequivalente, tá, à a área, né, a via intramuscular, ela é bioequivalente à via de administração subcutânea. Não posso dizer isso da via oral, não é bioequivalente a nenhuma das 2, tá. Então é o conceito de bioequivalência. Serve também para quê? Aí agora eu vou vir pra cá, eu abri aqui. Note, eu estou usando exemplo dos fármacos da questão que a gente fez lá nos outros vídeos. Note que eu tenho aqui, né, o fármaco eritromicina que está, né, aqui em várias formas diferentes, né. Tem aqui,
substâncias que vão ali ajudar, vamos ver, na solubilidade, tá, das formas farmacêuticas diferentes. Eu vou dar o exemplo aqui, por exemplo, com o estolato de eritromicina e, hã, o etilsuccinato de eritromicina. Aí vamos supor que a gente faça o gráfico lá de biodisponibilidade, né, do estolato e do succinnato de eritromicina, tá. Então aqui a gente tem, vamos supor, comprimido. Pra falar a verdade, não. Não vou fazer com esse aqui não. Eu vou fazer, vocês vão entender. Eu tenho um genérico, tenho um medicamento genérico de estolato de eritromicina, tá. Então, vamos lá, eu tenho o de referência, que recebe o nome, por exemplo, isso aí é vendido, tá, o Eritrax é o de referência, tá. Então ele tem uma patente, vamos supor, né, tem uma patente que dura 10 anos, etcétera, blá-blá-blá, tá. E a patente dele acabou, vamos supor, mas aqui tá de referência, tem a patente e é feito pela empresa Ache, se eu não me engano, é isso, tá. É o nome comercial dele, né, do estolato de eritromicina e é com comprimido, tá. Então a caixinha diz lá que vem 21 comprimidos, se eu não me engano, tá, mas é um comprimido, tá. 500 miligramas, beleza? Comprimido. Então, é de referência, tá, a patente, né, é feito por essa empresa Ache e, né, feito em embalagem de 21 comprimidos, 500 miligramas. Aí, tem um tempo que essa patente, tá, ela expira. Quando acontece isso, outras empresas podem pegar, né, eh, esse medicamento e comercializar, fazer, confeccionar eh eh, vender, tá. É o que a gente chama, por exemplo, de genérico. Eles fazem lá os genéricos. Claro que ele não vai ter esse mesmo nome, tá, porque ele é, né, Eritrex, tá, vai ter esse nome aqui mesmo, genérico. Olha a historinha que eu tô contando pra vocês, genérico, tá. Só que antes dele ir para o mercado, tem que passar no laboratório. Então como é que eu vou falar assim: "Ah, esse genérico, tá, ele, equivale, tá, ele equivale ao, medicamento de referência". Eles usam aquela área debaixo da curva, tá. Eles vão fazer lá o gráfico de biodisponibilidade, beleza? De um, por exemplo, de referência, e vão fazer, né, vão confeccionar, de repente eles botam um outro recipiente, tá, bota, sei lá, um é feito com sacarose, não sei o quê, e eles botam lactose no outro, enfim, tô dando exemplo, tá, bem lá no comprimido, tá, pra não vem ao caso, mas eles diferem um negocinho lá na formulação, tá, e mas só que o princípio ativo, né, o insumo farmacêutico ativo é o mesmo, estolato de eritromicina, beleza? Aí eles vão lá, calculam a área debaixo da curva e vê que o de referência tem 10 unidades de área, tá. Aí, né, ou seja, para ser bioequivalente, quando eu fizer esse cálculo lá, né, do gráfico lá, da área lá no gráfico de biodisponibilidade, ele tem que dar 10 unidades de área. O gráfico pode ter um formato diferente? Pode, tá, pode. Não tem que ter o mesmo formatinho bonitinho não, mas no cálculo da área, abaixo da curva, tem que dar 10 e tem que dar 10. Aí eu chego lá e constato, né, posso afirmar que
o medicamento genérico e o medicamento referência, eles são bioequivalentes, tá. É um exemplo, eu poderia pegar um similar e fazer um teste também com um genérico, posso pegar o similar, fazer com de referência, enfim, só dei um exemplo, tá. Então só essa historinha pra vocês. Ufa, ok, voltemos. Então agora, galera, eu vou cadê? Eu abri esse arquivo, tomara que eu tenha aberto. Se eu não tiver aberto, eu vou ter que abrir. Não, eu abri esse aqui e vou ter que abrir outro. Note que eu falei aqui, ó, fração ativa, né, fração poderia até colocar fração ativa máxima, né, mas enfim, fração esse cálculo aqui é da fração ativa máxima, que eu posso, tá, falar que é sinônimo de biodisponibilidade, tá. E que é isso? Deixa eu só abrir uma outra eu não abri, eu esqueci de abrir. Você só tá maluco, gente. Tá aqui. Lembra que lá no início eu falei que teria que falar sobre depuração, mas eu vou deixar para o próximo vídeo, galera, para falar sobre isso, tá? Eu vou continuar esse vídeo já aqui dessa parte, tá? Então valeu, obrigado, fui.